bem, pessoal? Está começando mais um Executive Talk e hoje eu recebo aqui a Daniele Ramos, que é uma profissional, uma executiva de RH com formação em psicologia, que vai falar hoje de diversidade, neurodiversidade, diversidade religiosa nas empresas. Enfim, a gente vai bater um papo bem interessante sobre pessoas e culturas, né, que tem muito hoje em dia esse cargo nas empresas e a gente vai entender exatamente como é que é isso. Daniele, muito obrigado pela tua presença, é um prazer enorme recebê-la aqui. Obrigada, o prazer é todo meu. Acho que a gente sempre tem trocas, né, muito interessantes. É legal trazer isso agora para que a gente possa multiplicar para outras pessoas. Legal. Daniele, eu queria saber quem é você, apresenta um pouquinho né, para o público e como começou, né, esse viés seu voltado aí para a diversidade dentro do RH. Sou psicóloga e pedagoga, então a minha formação de base, né, trabalha com educação e pessoas. Eu sempre fiz muito trabalho pastoral também, voltado para, enfim, acolher e inserir profissionais que não têm tanta oportunidade de formação no mercado de trabalho desde sempre. Então, enfim, comecei a me interessar pelo tema da psicologia ainda quando eu estava no ensino médio. Fiz o curso de formação de professores e ali a gente já começa a ver um pouco de psicologia voltada para a educação. Aliando isso um pouco do meu trabalho pastoral com a formação profissional, eu falei, nossa, é um campo que eu me interesso. Então, desde sempre eu já sabia que eu ia fazer psicologia e eu já sabia que eu iria trabalhar na área de gestão de pessoas ou de orientação profissional. Hoje eu trabalho em empresa, né, como executiva de RH, mas também trabalho na clínica, só que toda a minha clínica é voltada para orientação profissional, orientação vocacional e doenças relativas ao trabalho, né, doenças decorrentes do ambiente de trabalho ou que tenha relação com o trabalho. Pessoas que tiveram burnout, por exemplo, Exatamente. aparecem lá para você cuidar. Exatamente. E aí, a partir daí, né, de trabalhar com todas essas doenças que são decorrentes da atividade laboral, também começaram a aparecer as pessoas que, olha, eu tenho um problema, esse problema não é exatamente decorrente do meu trabalho, né? Esse problema eu sou uma pessoa que funciona diferente, que tem uma visão diferente e eu não consigo me adaptar. Então, aquela pessoa ela não tem uma doença decorrente do trabalho, mas ela se encaixa dentro de algum dos recortes de diversidade. E com isso eu percebi que as empresas elas têm níveis de maturidade, né, para falar de diversidade. Algumas vezes começam a falar de gênero, de etnia, mas existe uma gama muito maior de recortes de diversidade que as empresas não conseguem ainda trabalhar. Então, por isso eu me interesso muito pelo tema. Eu sou muito focada em psicologia social, antropologia, culturas, viajo muito, já vivi fora, já trabalhei com várias culturas diferentes e isso hoje se amarra numa bagagem que me permite dar esse suporte tanto para empresas quanto para colaboradores que precisem desse suporte para trabalhar, seja dentro do recorte da diversidade, seja dentro dessa coisa nova que o RH que é o RH se transformar em pessoas e cultura, e não exatamente só em RH. Quando a gente fala assim, né, o RH gestora de gente e cultura. A gente de fora pensa, imagina isso, que é a gente e cultura da empresa. Mas, conversando um pouco com você aqui nos bastidores, a gente entende que é a cultura em geral. Então, essa pessoa tem que olhar para a cultura em geral, seja religiosa, seja de qualquer espécie. Exatamente. Né? Seja a cultura, por exemplo, das tradições locais, né? Quando a gente assume uma função de gestão de pessoas e cultura regional, muitas das vezes o que a empresa espera é que a gente faça essa gestão entre manter a cultura da empresa, porque no final é aquela cultura que vai dirigir o negócio, né? Mas que a gente consiga equilibrar com a cultura local, seja ela religiosa, seja ela de tradições locais do país, seja uma cultura também do mercado de trabalho, que é diferente. Posso te dar um exemplo, por exemplo, nas questões laborais, Brasil e México, tem muitas similaridades quanto à força sindical, quanto à proteção ao trabalhador que tem um contrato permanente,
Mas o Brasil garante muito mais feriados, né, religiosos do que o México. Eu posso falar do Dia de los Muertos, quem viu o filme aquele último filme da Disney, né, viu muito sobre o Dia dos Mortos, que é uma festa tão grande quanto o Thanksgiving nos Estados Unidos. Todo mundo vai para casa para ficar junto no Dia dos Mortos, mas não é feriado. Então, quando você se depara com isso, e às vezes você se depara com um gestor que está no headquarter em um outro país, às vezes ainda nos Estados Unidos ou ainda na Europa, que está muito distante dessa realidade, é o papel da RH trazer a importância dessa festa local, a importância da empresa, inclusive, engajar os colaboradores através dessas celebrações, né, e permitir que eles celebrem com a família essa festa, que não é um feriado. E aí, muitas das vezes, vem, mas como é que o pessoal vai apontar a hora? Olha, a gente precisa achar uma forma, porque é uma festa que realmente é muito importante, tal qual aqui no Brasil é importante, por exemplo, o Natal e o Ano Novo. Seja qual for o seu credo, ainda que você seja ateu, no dia 25 você vai se reunir com a sua família ou com quem você considera família. A mesma coisa acontece no México na Festa dos Mortos, que normalmente é um feriado maior. Inegociável, né? No Chile tem as Fiestas Pátrias, que ocorre agora em setembro, que é uma festa para celebrar realmente o orgulho nacional, e que, bem, quem está do outro lado do mundo não entende, mas por quê? 3 dias de festa? Por que as pessoas celebram? Então, eles têm, né, as feiras locais. Então, é papel também do RH mediar tudo isso, e aí a gente começa a mediar desde explicar a tradição, explicar a cultura, até a mediação administrativa, né? Porque aí você tem, com algumas pessoas, você vai ter uma questão de apontamento de horas, de payroll, de gestão de feriados, gestão de dias trabalhados. Sim, então, sim. É por isso que essa questão de gerir pessoas e cultura hoje é uma função holística, né? Vai olhar de uma forma geral, desde a administração de pessoas até a questão final, cultural do país, e fazer com que isso tudo, né, transforme o ambiente da empresa num ambiente favorável, né, e psicologicamente seguro para o empregado. Legal. E a questão também dessa diversidade religiosa. Você está falando de feriados de cultura, né? E de religiosa. Você já viu exemplos de empresas que respeitam ou não, por exemplo, o feriado, né, judaico e tudo mais? Sim. A gente tem algumas questões no... Aqui a gente só olha para os católicos, né? Para o feriado dos católicos. Exatamente, porque são os feriados oficiais, né? Mas eu já tive essa experiência de ter times muito diversos. Quando eu trabalhava no setor de óleo e gás, nós tínhamos muitos muçulmanos que trabalhavam, por exemplo, e a gente precisava respeitar, criar um espaço para que eles fizessem, né, as orações, não marcar reunião naquele horário e explicar para a equipe o porquê de não marcar reunião naquele horário, porque é uma questão de respeito e que no final do dia não atrapalha o trabalho de ninguém você marcar às 6 ao invés de marcar às 5, né? Eu tive experiência também de trabalhar com os judeus e eles têm os feriados, as festas, Rosh Hashanah, o Hanukkah, algumas vezes bate com Natal, mas nem sempre bate na mesma data. Respeitar também a questão do Ano Novo, porque para eles o Ano Novo é outra data. Nesse grupo, essa empresa acho que foi uma das mais diversas que eu trabalhei, porque além de tudo eu também tinha adventistas do 7º dia, que você precisa respeitar o horário deles, né, da sexta-feira ao sábado. Por exemplo, o RH, na hora que vai planejar uma cesta de Natal, ele não pode simplesmente dar um peru de Natal para todo mundo. Sim. Porque eles não comem carne de porco, enquanto eu tenho a tradição católica de comer o peru, e enquanto, por exemplo, até pro americano, e aí a tradição religiosa que se mistura com a tradição local, o americano come o peru no Thanksgiving, não no Natal. Então, entender hoje, né, como essas diferentes culturas são importantes e se misturam, e entender também como o RH vai celebrar com o funcionário, mas respeitando essas culturas, é muito importante. Eu lembro também quando eu conversava com grupos ainda sobre essa questão religiosa e como receber as pessoas de diferentes religiões. Eu sou carioca, dá para reparar pelo meu chiado e meu sotaque, né?
E de a minha avó, hoje viva, tem 103 anos, mas ela mora numa região onde existia um quilombo em Niterói, chamado Cubango, que ainda é um nome, né, que vem dessa tradição. E ali as pessoas vivem muito ao redor do candomblé e umbanda, porque era a religião criada pelos escravos, traga da Bahia pelos escravos, e é a religião que aquelas pessoas, essas matriarcas que ainda vivem no local ao redor de 100 anos, ainda mantêm. Sim. Então, eu sou católica, né, mas eu respeito a tradição do local onde a minha avó vive, e por muitas das vezes você encontra com uma pessoa enfim, que passa por um processo que é muito importante, um ritual de transição no candomblé, onde ela precisa raspar a cabeça. E aí você imagina o que é aquela pessoa... Chegando na empresa, né? Se ela tem um cargo, né, que não é operacional, um cargo de escritório, e ela vai chegar, de repente, né, ela vai sumir uma semana e quando ela voltar, ela vai estar com a cabeça raspada. Como fazer essa equipe receber isso bem? Né, e fazer com que essa pessoa tenha segurança para voltar ao trabalho. Porque muitas das vezes as pessoas saem do trabalho para fazer isso, por conta do medo Sim. de quando retornar, como as pessoas vão ver e o preconceito que as pessoas vão ter com a religião. Retaliação. Bom, pegando o gancho disso também, é interessante saber, né, a questão de diversidade de gêneros. Hoje em dia, muito mais do que antes, algumas pessoas fazem cirurgias, né? Uhum. Mudam de sexo completamente ali, o sexo que ela opta a ser. Nas empresas, né? Como é que você vê isso? A pessoa é um cara, daqui a pouco ela volta já com uma forma de uma mulher. As empresas têm se preparado para isso? Não, inclusive eu trabalhei em uma empresa que um dos benefícios da empresa era... subsidiar totalmente o custo da cirurgia de transição de gênero. Mas uma das minhas questões de sempre era a perguntar, ok, como nós estamos nos preparando, né, caso alguém opte pelo benefício e depois de uma semana a pessoa vai, depois de algum tempo, essa pessoa vai voltar. Olha, meu nome não é mais esse, meu nome não é mais ele, meu pronome não é mais ele, meu pronome é ela. Ou meu pronome é um pronome não binário, né? A gente fala muito entre nós, é o mês do orgulho gay, vamos subsidiar custo para que as pessoas participem da parada. Na parada LGBT é uma festa, tudo é muito bonito. Mas e a vida cotidiana, né? E a rotina de trabalho, de você encontrar com uma pessoa que você conheceu com um nome depois de algum tempo vai passar a usar um outro nome social, vai passar a se vestir de forma diferente. Como evitar as piadinhas, né? Porque a gente sabe que na frente do RH... as pessoas vão falar, nossa, eu vou respeitar, que legal. Né? Mas, dependendo das equipes, você sabe que aquela equipe vai tratar aquilo com algumas piadas e vai começar a gerar algumas coisas que não vão trazer segurança psicológica. Eu bato muito nesse termo da segurança psicológica, porque eu acho que dentro dessa gestão de cultura que o RH hoje é responsável, ele tem que garantir essa segurança para todo mundo. E eu acho que esse é o termo o ponto 1 da diversidade. Garantir... que é garantir a inclusão? Todo mundo pergunta, a gente tem que garantir a inclusão das pessoas que fazem parte do recorte da diversidade. Ok, mas o que é garantir a inclusão? Uhum. Deixar que aquela pessoa esteja ali e tenha uma mesa? Não, mas garantir a inclusão é que aquela pessoa se sinta segura para ir trabalhar do jeito que ela é, do jeito que ela está... ou escolheu ser, e respeitando aí, né, todas essas instâncias de diversidade que a gente falou. Então, quando a gente fala de maturidade para a diversidade, é isso. Quanto aquela empresa está madura para os diversos pontos relativos à diversidade que a gente pode discutir. Esse tipo de cultura tem que ser feito um treinamento, né? Sim. Para lembrar as pessoas o tempo todo. Sim. Que não é óbvio, né? Não é óbvio. Das pessoas ainda. Não é óbvio. A gente tem questões, inclusive de legislação, que a gente precisa atualizar os colaboradores. Por exemplo, isso pode ser falado, isso não pode. A legislação pode garantir, né? Por exemplo, a gente viu uma evolução
na legislação nos últimos anos que garante alguns direitos a pessoas que estão dentro do espectro autista. E a gente precisa treinar os colaboradores quanto a isso. O que significa a cordinha? O que ele tem de direito, de repente, de uma vaga diferente no estacionamento, e que aquele colaborador vai, nossa, por que isso? Né? Por que ele está sendo tratado diferente se muitas das vezes você olhando externamente aquela pessoa, olha, ela é tão normal quanto eu. Na verdade, não existe esse conceito de normalidade, né? Uhum. Existe um conceito de que é uma pessoa, ponto. Então, esse tipo de treinamento ele precisa acontecer entre os colaboradores e, principalmente, entre a equipe, nas equipes de recrutamento, né? Porque eles precisam entender onde encaixar essas pessoas dentro de cada espectro e aproveitar, né, o melhor, saber fazer o melhor uso das competências para cada função. Né? Eu falo muito, eu dou alguns treinamentos desse tipo para algumas empresas, mas é um treinamento que ele é muito tailor-made, porque para cada empresa você precisa estudar aonde você pode encaixar cada tipo, seja de PCD, de pessoas com necessidades especiais, físicas, ou seja, de pessoas que têm algum tipo de transtorno, síndrome ou dentro de algum espectro diferente, porque o RH precisa ser o primeiro a entender onde ele vai colocar essas pessoas e onde essas pessoas podem ser a melhor, ser a sua melhor versão. Né? Eu sempre falo, o empregado com potencial alto ou de performance alta é porque ele está ali conseguindo ser a sua melhor versão. Então, entender onde a gente pode colocar essas pessoas para que elas sejam a sua melhor versão é muito importante. Isso aí é de uma forma até com um contraste maior. Você, em todas as pessoas, precisam colocar a pessoa certa no lugar certo, fazendo a função certa. Nesse quesito, eu tenho até um contraste maior, né? A minha pergunta com relação a isso é que normalmente a gente vê muitos, vamos falar de autistas, né? Uhum. Com muito mais talento em tecnologia. Os caras são gênios lá, eles programam e tal. Mas às vezes eles dão também em outras áreas, assim, você já viu? Na verdade, dependendo, normalmente o transtorno de espectro autista, ele não vem sozinho, ele vem acompanhado de outros transtornos ou outras síndromes que também afetam a percepção, cognição e o comportamento, principalmente social. Então, o caso mais clássico, a gente tem a pessoa que está dentro do espectro autista e que tem muita capacidade de concentração e foco. Então, normalmente, são pessoas que vão trabalhar ali dentro de uma função para debugar, né, um código, sem problemas de passar horas fazendo isso. Mas, por outro lado, são pessoas que podem ter uma dificuldade de comunicação, de pedir ajuda ou de colaborar ou ensinar para outras pessoas. Então, aí entra o treinamento do gestor para entender, olha, eu tenho uma pessoa, eu sei, né, que ele está dentro do espectro e eu preciso saber como liderar e como manejar as atividades, como fazer essa gestão de atividades dentro da equipe. Se eu perceber que aquela pessoa está ali parada, né, stuck em uma atividade durante horas, pode ser que ele está precisando de ajuda e ele não consegue falar. Então, daí vem essa questão de treinar os gestores também. Mas o treinamento é para os gestores. Também. Existem treinamentos, são treinamentos diferentes, né? O treinamento para a pessoa de recrutamento, para o time de recrutamento, o time de recrutamento precisa aprender a sair da receita de bolo. Ele tem ali um job description de competências. A maior parte das empresas tem lá as competências comuns. Aqui todo mundo precisa ter entrepreneurship, né, ser empreendedor. Aqui todo mundo precisa ter uma comunicação fluida e ali depois as competências técnicas. O time de Talent Acquisition precisa saber fazer esse desafio para o gestor ou esse desafio para a equipe. Ok, qual é a função? Você acha que realmente essa questão da comunicação fluida aqui ou da interação o requisito número 1 para essa função? Ou o requisito número 1 para essa função é uma pessoa que tem um foco de concentração, né, foco de atenção, capacidade de trabalhar
durante horas no mesmo problema sem achar chato, sem desistir, sem gerar crises de ansiedade. Então, é um desafio que o RH precisa trazer para que quando ele vá ao mercado, ele não elimine essas pessoas por conta de uma receita de bolo que ele tem ali de 5 competências que todo mundo na empresa precisa ter. As pessoas não são iguais, né? Diversidade, mais uma vez, é isso, é ter pessoas diferentes, pensando de formas diferentes. Se ele seguir a receita de bolo, ele não vai achar. E muitas das vezes, eu já trabalhei em consultoria, eu lembro do quanto a gente busca uma pessoa, a gente entrega a shortlist 10 vezes e o cliente não gosta de ninguém, mas porque algumas das vezes ele está procurando uma coisa, ele está procurando 2 perfis que não vão se falar, como esse caso, né? Alguém que precisa de muita interação social, mas que ao mesmo tempo precisa de muito foco em tarefas repetitivas. E aí entra, né, ter esse conhecimento de que não vai funcionar. Essa pessoa que você está buscando 2 competências totalmente conflitantes e um perfil só. Sim, não, isso acontece o tempo todo, na verdade, com a gente. Por isso que eu até brinco que o perfil técnico, mais o perfil que sabe se comunicar muito bem, ele vale ouro no mercado. É um engenheiro da Poli que fala muito bem, como o cara do marketing da ESPM, né? Esse cara vale ouro. Mas não é tão fácil encontrar assim, né? E às vezes o gestor de uma equipe técnica não vai ser a pessoa que tem o maior conhecimento técnico da equipe. Ele vai ser um bom gestor dessas diferentes capacidades, dessas diferentes competências, ele vai gerir entrega, ele vai fazer todo o trabalho com o cliente interno. Mas é interessante. Esse treinamento, você criou esse treinamento para uma empresa? Eu criei esse treinamento para uma empresa através de uma conversa, né, com um gestor que falava, olha, eu tenho metas de diversidade muito agressivas, seja e em todas as instâncias impostas pelo headquarter, mas eu sinto que as minhas equipes não estão preparadas nem para buscar essa pessoa no mercado, nem, ainda que seja contratar uma consultoria, contar para a consultoria o que a gente precisa, né? Onde a gente pode flexibilizar ou flexionar o perfil ou não. E os gestores, às vezes a gente acha e os gestores me falam em 3 meses, olha, essa pessoa aqui eu não consigo lidar, essa pessoa aqui eu não consigo, essa pessoa aqui eu não consigo. Por quê? Porque falta esse conhecimento de todos os lados. E aí o grande trabalho dessa questão de criar um treinamento que não é de prateleira, que é tailor-made para cada empresa, é porque depende muito do que é o core business da empresa, depende muito da quantidade de pessoas, do formato de trabalho e principalmente da cultura. E mais uma vez a gente volta para o tema cultura, né? Como é a cultura dessa empresa, né? Eu não sei se você já leu A Regra é Não Ter Regras, que é um livro sobre a história... É a segunda pessoa que indica esse livro já aqui, exatamente. né? Exatamente. O Marcos Couto, o presidente da Schneider, ele indicou esse livro, ele disse que adora esse livro. Exatamente, porque é um livro que fala muito sobre a formação da cultura da Netflix como é hoje, né? Eu trabalhei numa empresa, posso falar? Trabalhei na Viasat, que é uma empresa californiana, que surgiu, a gente fala, na primavera da tecnologia na Califórnia, no início dos anos 90. Quando você fala ali dessa mesma região, você tem Netflix, Viasat, Thermo Scientific, a própria Apple, Microsoft, todas essas empresas surgindo ao mesmo tempo, com ideias disruptivas de tecnologia e que mudaram o mundo. E as ideias que essas empresas trouxeram não foram só ideias de tecnologia e produtos em si, mas a forma de fazer. Por exemplo, a forma com qual as empresas trabalham com MVP hoje é a forma com qual o Steve Jobs trabalhava, né, com os protótipos até que ele chegasse na perfeição que ele queria para o design por exemplo, de um Mac e querendo criar desejo, né? Eu tenho muito na minha cabeça, hoje graças a Deus, a gente tem acesso à Apple muito fácil, mas eu tenho muito na minha cabeça aquele MacBook, aquele iMac colorido, que era inatingível pra gente, né? Mas era um símbolo de tecnologia e status. Da mesma forma, essas empresas trouxeram formas novas
de governança, de processos de criação e de processos de gestão de pessoas também. Então, a Netflix ela trouxe esse conceito de densidade de talentos, né? E ele entendeu, o Reed entendeu que ele precisava, para ter essa densidade alta de talentos na empresa, ele precisava eliminar esse comando e controle, sabe? Esses pequenos microgerenciamentos que a gente tem. E com isso, ele fala das várias tentativas que ele teve até ajustar o perfil ideal para trabalhar na Netflix. E ainda a questão da diversidade, como foi importante para a empresa. Eles se reinventaram várias vezes, né? Sim. Isso aqui é interessante, né? O conceito de empresa que vai realmente mudar o cenário, vai mudar o mundo, é quando o líder, ele coloca na cabeça que ele vai contratar todo tipo de gente, né? Trazer a diversidade propriamente dita, porque é lá que está a inovação, né? É lá que vai atender todos, como é o caso da Apple e essas grandes empresas, né? E, principalmente, qual é a cultura dessa empresa que você está criando? Olha, eu quero uma empresa eu quero criar uma empresa onde as pessoas não tenham medo de criar e errar, criar e errar, criar e errar, até que a gente chegue no produto certo. Esse é um aspecto cultural muito importante, né? E aí, você sabe que em determinados locais você vai ter isso de forma muito fácil. Em outros locais você não vai ter isso muito fácil, porque vem, né, da cultura da Uhum. educação do país. Então, esse exemplo de como a cultura Netflix se criou ao longo de 30 anos. Hoje ela é uma cultura sólida, conhecida e é exemplo para muitas empresas. É um exemplo clássico, porque desde o início o Reed sabia o que ele queria para a empresa, né? Mas ele fez várias tentativas. Então, vou deixar o spoiler aqui, Não, esse eu vou mas comprar. leiam o livro, porque ali ele conta dessas tentativas e erros e o que ele fez, algumas fases dolorosas, né, de diminuir a equipe, fazer reduções, outras fases das pessoas ótimas saírem porque elas, olha, essa cultura para mim não funciona, então eu vou sair. Então, assim, foram várias e várias tentativas até ele chegar na cultura da empresa, que é de muito sucesso, porque transformou a Netflix no que é hoje. Como último exemplo, a gente, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, falava que a Netflix ia falir, porque, né, por conta da queda das ações, por conta do número de pessoas que compartilhavam senha, por conta dos outros streamings que surgiram, né? Uhum. Acabou que todo mundo virou streaming. Eu mesmo sou uma pessoa, na minha casa no Rio de Janeiro, eu não tenho assinatura de TV. A gente usa streaming, Precisa, né? para tudo. Então, assim, a Netflix conseguiu se reinventar com as produções próprias, né? E aí lançou La Casa de Papel e etc. São produções próprias nos últimos 4, 5 anos e voltou a crescer e voltou a ser líder de mercado. Então, essa questão da cultura e do quanto essa cultura precisa ser sólida é o que se traduz no sucesso de negócio, né? Por Quando isso, você tem todo tipo de gente pensando, é muito melhor para inovar, né? Porque no final das contas é com entender a certeza. necessidade da pessoa que está ali mexendo, né? O que fica mais fácil para ela, o que vai ficar mais friendly para ela Com na hora de certeza, com zapear, na hora de certeza. procurar uma série, na hora de ter uma experiência, né? Então, imagino que isso não venha da cabeça de uma pessoa só, duas, né? São várias pessoas pensantes ali para chegar num senso comum do que pode ser ideal para uma experiência, né? Então acho que é aí onde o Netflix sai na frente, né? Tem outras empresas também que acredito que siga a mesma cultura, mas o Netflix está anos luz na frente, é pioneiro no negócio, né? Ou ainda, por exemplo, dentro de algumas TVs por assinatura, você tem um canal que é o canal Netflix. Uhum. E aí, através daquela assinatura, você vai indo e naquele canal você entra no canal. Então, assim, realmente, a minha vida, quase que eu posso dizer 90%, eu trabalhei em empresas de engenharia, seja de engenharia de software, engenharia de hardware, engenharia aeronáutica, espacial, telecom, satélite. E muitas das coisas que eu falava, porque existe uma pressão para o R&D, né, que é Research and Development. Então, na própria Viasat, 30% do orçamento era dedicado para pesquisa de novos produtos. A Viasat ela foi pioneira em muitas coisas. Uma das coisas foi, por exemplo, trazer
Wi-Fi para o avião. Um dos fundadores, o Mark, ele voava muito, porque nos Estados Unidos, né, de uma costa a outra, você está falando de 5, 6 horas de voo, e ele falava, a primeira coisa que as pessoas fazem, e isso em idos de meados de 90, final dos anos 90, a primeira coisa que as pessoas fazem quando o avião toca no solo é pegar o celular. Primeira coisa. Então, se a gente oferecer alguma forma de conectividade que não atrapalhe o tráfego aéreo, com certeza a gente vai ter sucesso. E foi isso. A Viasat foi pioneira em fornecer internet para as aeronaves, principalmente para as americanas, que foram as primeiras a ter. Hoje tem tipo uma assinatura, né? Você tem meio que pagar. E aí pra ter ali agora, e tal. por exemplo, em algumas companhias, se você é cliente fidelidade, você tem para mensagem, né? E aí você consegue ir, pelo menos, né, trabalhando no WhatsApp, mandando algumas coisas, Sim, se organizando importantíssimo. É um durante o momento. voo. Às vezes são 6 horas de voo, 8 horas de voo, né? Exatamente. Então, assim, mas voltando a essa questão da inovação, da diversidade para a inovação, enquanto eu trabalhava nessas empresas que exigiam da engenharia, eu falava, nós não podemos pegar estudantes de engenharia apenas de uma mesma escola. Se você olhar para estudantes num recorte de 5, 7 anos, a maior parte deles foi formada pelos mesmos professores. Então, e normalmente o professor ensina, né, a pensar da forma que ele pensa. Mesma coisa. Então, Tipo discípulos, né? Você fica discípulo do exatamente. mesmo Então, líder. se você, por exemplo, no meu campo de psicologia, eu sou formada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A UERJ tem um foco muito grande em psicologia social, tem um departamento de pesquisa em psicologia social muito grande. Então, a gente tem esse viés de psicologia social. A gente fundou eu fui fundadora da empresa júnior da UERJ nos idos de 2004 aí. Mas foi a primeira empresa de psicologia, empresa júnior de psicologia, se não me engano. Já outras universidades têm um foco muito mais clínico, têm um foco muito mais em psicologia hospitalar. Então, assim, se você mixa pessoas, e não quer dizer que uma pessoa que veio de uma universidade com foco em clínica não pode trabalhar no RH. Claro que ela pode, mas o mix de formações que você vai ter ali dentro do departamento é o que vai fazer as coisas emergirem, né? Aqui, por exemplo, em São Paulo, eu posso falar que a FEI e a Mauá tem muito contato com as grandes montadoras, porque se criaram ali no ABC, né? São faculdades que têm campos muito grandes no ABC, tem projetos de pesquisa muito grandes junto às montadoras que existem ali no ABC. Então, por exemplo, se você traz uma pessoa dessa para uma outra área de engenharia que também precisa de mecânica, que muitas das vezes é o caso da engenharia de satélite, você vai estar mixando uma pessoa que se formou no Intel, que é um instituto de formação de engenheiros de telecom, junto com uma pessoa que se formou com total foco nos projetos extracurriculares para tecnologia para carro. Muitas das vezes eles vão chegar numa solução em que ninguém pensou ainda, né? Eu, parafraseando aqui meu amigo, eu tenho um grande colega, o André Rocha, que é diretor de RH na Louis Vuitton. Ele é de Juazeiro, da Bahia, e passou muitos anos, ele também é cidadão, né, inglês, porque ele passou muitos anos na Inglaterra, mas ele costuma dizer que existem 3 pessoas famosas do Juazeiro, que é a Ivete Sangalo, o Galvão Bueno e ele. E eu costumo dizer, olha, tem 3 pessoas famosas de São Gonçalo, que é de onde eu vim. É o Vinícius Júnior hoje, né, jogador. Verdade. Seu Jorge, cantor, e eu. Pô, mas eu falo de só brincadeira. Fera, mas só fera, meu Deus do céu. mas eu falo de brincadeira para muitas das vezes, até para começar a conversa, quando eu vou começar treinamentos de diversidade, para contar o quanto, às vezes, a falta de oportunidades faz com que você. Eu posso falar que no meu município a gente tem vários jogadores de futebol conhecidos, vários, não vou citar o nome aqui, mas vários vieram da escolinha, o Edmundo, o Ibson, vários vieram de São Gonçalo, São Gonçalo. assim como vários músicos vieram de São Gonçalo, Almir Neto, o próprio Seu Jorge, Farofa Carioca, porque o que existia de mais fácil, né, para que as pessoas utilizassem a sua habilidade é o esporte e a música. E a arte, né? O esporte e a arte. Então, e isso é engraçado, não engraçado, mas é curioso, né? O Vinícius Júnior, ele tem um projeto muito interessante em São Gonçalo e o projeto dele não tem foco em futebol.
porque ele diz que ele, claro, ele ganhou uma bolsa de estudos muito novo para jogar por uma escola particular e foi estudar nessa escola particular por conta da bolsa de estudos, mas ele queria criar um projeto em que as crianças tivessem uma educação de qualidade. Claro que dali vão sair jogadores Sim, de a partir daí, futebol, né? Fica igual as escolas dos Estados Unidos, no caso, né? Ela vai ter o Exatamente, time. Aham. exatamente. Vão sair dali as crianças que vão ter o talento natural para o esporte, né? Mas também vão sair as crianças que têm o talento para negócio. A gente tem muitos empreendedores políticos Que que legal. nasceram em São Gonçalo. São Gonçalo, eu acho que é uma das maiores, tem o maior bairro da América Latina, que é o Jardim Catarina. Então, assim, é uma cidade muito grande, mais de 1 milhão de habitantes, já teve muita produção fabril, hoje não existe, hoje é praticamente uma cidade dormitório, mas tem muita gente de qualidade, né, que Sem hoje dúvida. só não tem oportunidade. Então, e traz um jeito de pensar diferente. Obviamente que esse tipo de iniciativa precisa vir do governo, né? Sim, Enfim, com esses dias eu certeza. fiz um vídeo no meu canal, que eu tenho no Instagram, que é do próprio Executive Talk, dizendo que nós temos uma deficiência aí de 750 mil vagas para serem preenchidas na área de segurança cibernética e não temos esses profissionais, não temos nem um terço disso. Então, se o país quiser realmente pensar em uma evolução, crescimento, precisa pensar nesse tipo de investimento em educação urgentemente. Obviamente, tem alguns investimentos na iniciativa privada, como você mesma citou, o Vinícius Júnior e entre outros, mas, enfim, essa é uma responsabilidade do governo, né? Mas ele tem uma limitação, né? Vai chegar ali até o ensino médio, no máximo depois Aham, e essa aí? Vai pessoa ficar nas... precisa. A gente hoje em São Gonçalo a gente tem uma universidade, um campus da UERJ de formação de professores e um campo da estadual de formação de nível superior à distância, né? Mas saindo daí a gente tem que atravessar a ponte para estudar. Eu mesma atravessava São Gonçalo, Niterói e Rio, ia todos os dias para o campus do Maracanã para estudar. Então, enfim, e isso porque, de alguma forma, eu tinha condição de bancar a minha passagem, conseguir bolsas de iniciação científica e tudo isso. Mas, e é isso, às vezes, Cada um dá o quando. seu jeito, né, cara? Mas Exatamente. não é Às vezes, não em é todo algum. mundo que consegue. Exatamente. Dentro dessas discussões de business, eu me lembro quando a gente falava sobre capacidade de venda para um determinado produto, e as pessoas falavam, não, mas aqui, né, a gente está muito perto do centro. Eu falava, gente, eu morava numa cidade que está a 40 minutos da capital, que São Gonçalo está ali a 40 minutos do Rio, e a gente foi ter televisão via cabo, a NET, quando a NET chegou, sei lá, há 10, 15 anos atrás. Então, a gente está falando de realmente de trazer para a mesa executiva, quando a gente precisa, principalmente de soluções, de ideias, de planejamento estratégico para business development, de pessoas que vão ter visões diferentes, porque se você está ali dentro da sua bolha, às vezes dentro da bolha da Faria Lima, dentro da bolha das pessoas que estudaram, né, juntas no Mackenzie, etc., você não vai ter alguém que tenha essa visão de entender, gente, calma aí, a vida vai além desse pedaço do mapa, Sim. né? Então, muitas das vezes você vê diretamente a contribuição dessas pessoas que vêm da diversidade e vêm com um olhar diferente sobre o negócio. Muito legal. Daniele, quero te agradecer para deixar a galera com um gostinho de quero mais, de segue para parte 2, né? Porque acho que a gente tem papo aqui para pelo menos mais 2 podcasts. É muito bom falar de cultura, de desenvolvimento, de inovação, né? É um papo que rege aí a revolução e a evolução do mercado. Então é muito importante conversar com pessoas como você que agregam bastante, não só com a experiência em si, mas com propósito. Tá? Então, muito obrigado. Foi uma honra tê-la aqui. Muito obrigada, adorei o convite e com certeza a gente tem, né, aí assunto para gravar mais 2 talks pelo menos. Obrigado. Até mais. Obrigada, tchau, tchau.